Shabbat Shalom, Mevorá a todos. Hoje nós estamos com a Parashá Beshalach. Hoje é 13 Shuvat de 5.783. E a nossa Parashá de hoje é a famosa Parashá que vai falar sobre a abertura do mar, a abertura do Yam Suf. E a nossa Parashá, ela começa falando sobre: ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não conduziu o povo pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Ou seja, nós temos uma explicação logo no início da nossa Parashá, pelo qual o motivo, Hashem, ele leva o povo por um outro caminho. Porém, nós também sabemos que na época que o Moshe ele foge do Egito, por conta do assassinato que ele comete, que ele vai para Midian, ele também não traçou esse caminho pelo qual ele usou com o povo, para chegar até aquela região de Midian. Então, é interessante nós pensarmos que existia um cronograma de Hashem, e nesse cronograma nós temos dois eventos. Um é a Terra Prometida, que é o local onde Deus promete que vai levar o povo de Israel através do grande líder, que é Moshe Rabbeinu. E o outro é a outorga da Torá, né? O outro seria levar o povo até o monte de onde Moshe iria subir para receber, então, as Luchot, as duas tábuas, onde estariam contidos ali a série de brotas, 10 ditos. Então nós vemos aqui uma organização de Deus, porém, antes que isso aconteça, Hashem ele trava uma última guerra com o faraó. Quem acompanhou as parashot anteriores vai observar que existiram as 10 makot, as 10 pragas, foram 7 makot na Parashá, duas parashot antes dessa, e a última Parashá, nós falamos sobre as 3 últimas makot. Então, dentro de todo esse confronto entre o faraó e Deus, e Hashem, Akadosh Baruch Hu, nós vamos ver os textos dizendo, e Deus mais uma vez fez com que o coração de faraó fosse endurecido. Porém, quando nós vamos ler o texto original, a palavra que vai estar lá é Hosek, a mesma palavra que quando nós dizemos no final de um livro, nós dizemos Hazak, vem de Hazek, força, sejamos fortalecidos. A palavra Hosek vem de Hazak, força. E esse é o termo que é utilizado quando Deus diz, e endureceu o coração de Faraó. Na verdade, Deus fortalece o coração de Faraó. Mas o que significa esse fortalecimento, esse Hosek, ao qual nós estamos falando nesse momento? Significa que Deus fortalece, vamos dizer assim, Deus fortalece a intuição de Faraó. Deus fortalece a convicção, a confiança que o faraó tinha naquilo que estava fazendo. Quando novamente ele vai e teima contra aquilo que Moshe disse, que deixasse o povo ir para adorar a Deus ali no deserto. Nós sabemos que no finalzinho da Parashá anterior foi celebrada a primeira Pessah, né? A primeira celebração onde virou um memorial, que deve ser passado de pai para filho, onde se fala o que há de especial nessa noite. É porque nessa noite o povo de Israel saiu pela mão forte de Hashem, para que o povo pudesse adorar ali ao único Deus, ao Deus ao qual nós servimos. Então nós vemos que é como se Deus dissesse que há algo ainda a ser completado, né? Que Deus diz, através da rebeldia, através do endurecimento do coração do faraó, meu nome será glorificado. E Deus está falando isso o tempo todo.
dessas 3 parachotas até chegarmos em Bechalá, a palavra Bechalá, que significa enviou o faraó, Deus está falando, Deus está fazendo com que o faraó ele seja um instrumento nas mãos de Hashem, para que o nome dele seja glorificado. Cada macá, cada prova, cada castigo que o povo do Egito recebeu foi uma forma de mostrar o poder de Hashem, de mostrar o poder de Deus. Mas para Deus ainda não era suficiente. Quando Moshe está lá no Midian, levando uma vida tranquila, e Deus diz, olha, eu ouvi o sofrimento do meu povo. E aí ele manda o Moshe. Isso nos faz entender que quem mexe com o povo do Eterno está mexendo diretamente com Deus. Hoje nós percebemos onde estão as nações, de várias nações que se levantaram contra o povo de Israel, inclusive o próprio Egito. Hoje, onde estão essas nações? Então, simplesmente castigar os egípcios não foi suficiente para Deus. Agora Deus conduz o povo até chegar em Pi-Hahirot. Nós vamos ver ainda na aliade número 2, nós ainda estamos na aliade número 1. E nós vamos perceber que há toda uma organização de Deus. Deus fala para o povo ir até aquele lugar e acampar naquele lugar. Né? Quando é estranho você pensar que Faraó ele envia o povo. Você acha que será que Faraó ele não sabia que corria um grande risco de o povo não voltar mais? Mas o fato é que as circunstâncias levaram com que Faraó liberasse o povo. Faraó já não conseguia mais pensar em nada. De tantas as pragas que o próprio povo chegava e orientava o Faraó, aconselhava o Faraó a liberar. Pai, libera antes que nós venhamos a morrer. A última praga, que foi uma praga terrível, que foi a praga dos primogênitos, que ela bate de frente com a adoração ao próprio eu, né? Uma vez que no Egito existia esse narcisismo. Esse termo narcisismo surge depois, porém no Egito já existia esse egocentrismo. Então a matança dos primogênitos, ela vai de frente com essa autoadoração que era muito forte dentro do Egito, muito forte dentro do Mizraim. E ali o faraó ele está sendo massacrado nesse último ponto que nós estamos falando aqui, que é justamente a autoadoração. Mas Deus ele simplesmente não quer que a coisa fique no que nós estamos falando de castigos. Os povos que se levantaram contra Israel, todos eles deixaram de existir. Agora nós entramos na aliade número 2, que vai estar ainda agora no Pérec 14. Olha o que diz no começo do capítulo. A nossa aliá ela começa no versículo 9. Porém, no comecinho do capítulo 14 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que se voltem e se acampem diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão embaraçados. Ou seja, o faraó ele vai chegar à conclusão que eles pararam ali por alguma razão que os impedia de seguir adiante. Embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó. Eis aí o termo mais uma vez. Endurecerei o coração do Faraó. Na verdade, fortalecerei. E ele os perseguirá e glorificar-me-ei em Faraó e em todos os seus exércitos. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor.
Quando nós entramos de fato na aliá, na segunda aliá, aqui no versículo de número 9, no passuco 9, diz o seguinte: os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram, acampados juntos ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Aí quando nós pegamos o texto diz: e eles alcançaram. Porém, não é que eles alcançaram, é que eles se fizeram alcançar. Nós acabamos de ler os 4 primeiros versículos desse capítulo, e foi uma orientação dada a partir de Kadosh Baruch Hu para Moshe orientar o povo. Mandou que eles parassem ali. De acordo com o pensamento judaico, Pi-Hahirote, na verdade, era a cidade de Pitom, que foi edificada pelos hebreus. E que essa palavra Pi-Hahirote significa boca da liberdade. E que ali também existia uma entidade, Baal-Zephon. Alguns pensadores judeus, alguns comentaristas vão acreditar, explicam que o faraó ele pensou que essa entidade, Baal-Zephon, que significa Senhor do Norte, teria os prendido ali naquela região. O faraó ele acreditava que foi algo sobrenatural que fez com que o povo de Israel parasse naquele lugar, quando que na verdade foi uma orientação da parte do próprio Deus. E aí você pergunta: mas por que Deus pede que o povo pare naquele lugar, para que o povo corresse o risco, seria isso? Corresse o risco de ser capturado e novamente escravizado, ou até ser morto pelo exército? Nós temos que nos atentar para alguns detalhes. Primeiro, a Torá diz que saíram mais de 600 mil homens a pé, fora crianças e mulheres. Também diz que o faraó reuniu 600 carruagens, 600 carros. Se nós compararmos o exército do faraó com a quantidade de pessoas que saíram do Egito, do Mizraim, nós vamos ver que é esmagadoramente maior, e que se nós não nos baseássemos, aliás, se nós nos baseássemos somente no fato de que tinha um exército, tendo visto o tamanho desse exército, não havia motivo para o povo temer. Então vamos voltar para o texto que nós lemos no início da aliá, dessa aliá de número 2, que diz o seguinte: observe. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás dele. Ou seja, pelo que tiveram muito medo. Nós percebemos que aqui o medo do povo não era especificamente do faraó. O texto nos revela que o povo temeu a partir do momento em que eles viram que haviam os egípcios acompanhando o exército juntamente com o faraó. Aqui, justamente no passuco de número 10, nós vamos observar o texto em hebraico que diz: Vehine Mitzrayim nosea ahareichem, que dá uma profundidade muito maior, que diz: vejam, o Egito viaja atrás deles. Ou seja, o faraó, ele leva todo o Egito com ele. E mais do que isso, uma vez que no começo do 14, no capítulo 14, nós vamos perceber que Deus orquestrou tudo aquilo.
Deus fez com que o povo parasse para que o faraó alcançasse eles justamente naquele ponto, naquele local. Daí então o faraó não somente vai e leva o exército, mas todo o povo que vai atrás, porque Deus está mais uma vez eliminando um império, né? Mais um império que está sendo destruído por Hashem. Por quê? Porque mexeu com o povo do Eterno. Então nós sabemos que aquele povo vai ser alcançado, porém, nós vamos perceber que as colunas que iam à frente vão ir para trás. Existia uma troca de turno, né? Acredito que na aliá de número 3. Então esse era um confronto que foi orquestrado por Hashem, que na verdade não vem a acontecer com o povo de Israel. E quando o povo de Israel olha, que vê o povo do Egito, por que quando eles viram os egípcios, não exatamente o faraó e não exatamente o exército, mas sim o povo que vinha atrás, por que eles temeram? Se nós observarmos, nós pararmos para raciocinar, nós vamos perceber que o povo, eles não lidavam diretamente com o faraó. As ordens partiam do faraó. Porém, toda a opressão que eles recebiam partia diretamente do povo do Egito. As discussões rabínicas, desde a Parashá Shemot, quando o Yosef, aliás, quando o Moshe é colocado nas águas para ser salvo, eles vão debatendo sobre o comportamento dos egípcios, e os egípcios são vistos pelos comentaristas como um povo que era, além de idólatra, era um povo que era individualista, e cada um se preocupava somente consigo mesmo. Então era um povo que oprimia o povo de Israel. E o povo de Israel sofreu mais de 40 anos com essa escravidão que os egípcios promoveram contra o povo de Israel. E a geração que estava ali naquele momento, prestes a atravessar o Iam Suf, prestes a atravessar o Mar de Juncos, também conhecido como Mar Vermelho, nunca havia experimentado do que era a liberdade. Tanto é que quando o povo começou a se deparar com aquela situação, eles não sabiam mais o que fazer. Quando nós não sabemos o que é a liberdade, muitas vezes a liberdade nos deixa perdidos, nos deixa desorientados, porque a partir de agora, né, ser livre era algo que eles não conheciam. É a tomada de decisão, as consequências das decisões que a gente toma, independência. A partir de agora, responsabilidades. Então, ser livre para um povo que nunca soube o que era liberdade, era algo que muitas vezes dava mais medo do que atravessar o mar. E aquele era o sentimento que o povo tinha. O que será de nós? Por isso nós vemos muitas vezes o povo questionando Moshe, por que nos tirasse do Egito? Porque eles se preocupavam, porque o que viria para eles comerem, que tipo de situações eles iam enfrentar, inimigos, tudo isso passou pela cabeça deles. E muitas vezes isso também é uma lição para que nós possamos confiar no Eterno. E ser livre também é isso. Para nós, trazendo para uma visão mais prática das coisas. Sermos livres também é sermos confiantes no Eterno. Temos a capacidade de confiar em Akadosh Baruch Hu, na provisão do Eterno, na Parnassá. Quando um filho sai de casa, né, que a partir de agora ele é responsável pelo alimento dele, pela roupa dele que vai lavar, pela limpeza da casa dele. Um filho, uma filha. Por que hoje, na geração atual, muitos preferem ficar dentro de casa? Porque não querem a liberdade, que muitas vezes também pode ser traduzida em responsabilidade.
E o povo estava com medo dessa responsabilidade, de ser livre, mas também era ser responsável. E agora vem se aproximando aquele povo que oprimia eles. Sabe quando você vê um animal que quando vê o dono, ele já faz aquele semblante de medo? Pode ter certeza. Já é uma memória de sofrimento que aquele animal tem. Mesma coisa estava acontecendo com o povo de Israel. Quando viu aquele povo que se aproximava, ele não temeu o exército do faraó, ele não temeu as carruagens, né, o exército, o próprio faraó, mas quando ele viu o povo, que era justamente quem oprimia o povo de Israel, aí eles temeram. Por quê? Porque a memória do sofrimento do povo de Israel era o próprio povo do Egito. Quando nós vemos o comportamento do faraó, nós entendemos por que a nossa sociedade, apesar de muitas vezes se revoltar com o cenário político do nosso país, mas a nossa sociedade é a responsável pela governança que nós temos. Na verdade, os nossos governantes, os nossos líderes, eles são um retrato da nossa sociedade. Observe que toda vez que Faraó ele toma uma decisão, quem é que está ali perto? São conselheiros, é o próprio povo chegando para o Faraó. Né? Quando ele se arrepende de ter liberto o povo, o texto diz que o Faraó e o povo se arrependeu de ter solto o povo de Israel, de ter liberado o povo de Israel. Então, todo aquele comportamento do Faraó, na verdade, retratava o próprio comportamento dos egípcios. Então nós temos ali, trazendo para os dias de hoje, nossa sociedade é representada pelos políticos que nós temos. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu morava ali próximo ao VLT, eu corria lá embaixo e foi uma obra nova. De repente, com menos de 3 meses, começaram a roubar as tampas ali da galeria que passa por baixo ali para poder levar as águas da chuva. Começaram a roubar as tampas. Não eram nem tampas de cobre, eram tampas de concreto. Mas muitas vezes as pessoas que estão ali furtando determinados aparelhos públicos estão falando mal do vereador, estão falando mal do prefeito, estão falando mal dos políticos. E não percebem que os políticos, na verdade, são representantes fidedignos do nosso comportamento. E assim foi na época do Egito. O faraó representava muito bem o povo do Egito daquela época. Pois bem, quando nós observamos, primeiro o Eterno ele dá uma orientação no começo do 14, e ele diz: segura o povo ali, e piairot. A palavra piairot significa, de acordo com alguns comentaristas, boca da libertação. E ali estava diante de um Deus, um falso Deus, é claro, que significa Senhor do Norte, e nós sabemos que o Norte é a região do Mizraim, do Egito. Inclusive o vento do Norte, que é o vento que sai queimando tudo. Então nós vemos de repente que Deus vai dizendo: e eu levarei o Egito para lá. Eu levarei o faraó para lá. E de repente Deus não trouxe só o faraó. Deus trouxe o faraó, e trouxe o exército, e trouxe o povo. Daí nós sabemos o que é que vai acontecer agora. Primeiro o povo dá aquela murmurada básica. E agora o que é que o Moshe fala na terceira aliá? Que eu acho muito lindo, antes de nós entrarmos na terceira aliá, no finalzinho da segunda aliá, o que é que o Moshe ele fala para o povo? Observe que não é Deus falou para Moshe, diz aos filhos de Israel. Geralmente acontece isso. Porém, a conexão de Moshe Rabbeinu com o Eterno, com a Kadosh Baruch Hu, era tão grande, que Moshe fala diretamente, estava confiante, assim como confiante ficava o próprio faraó, né, Rosek, ali Rosek também, o coração do Moshe, quando ele chega para o povo, ele tinha plena certeza do que ia acontecer. Ele diz: vai Omer Moshe El Ha'am, e disse Moshe ao povo: El tiru, al tiru, não temas, vehitzavu veru,
Pare e veja. Et Yasita Adonai Asher Yaseh. E veja o que Deus, a salvação que Deus vai trazer, Lachem Hayom, para vocês hoje, que Asher Reitem et Mitzrayim, e o Egito que vocês veem hoje, Lo Tirsu Livrotam Od Adolam, vocês nunca mais verão. Desculpa que a minha leitura falha. Porém, o que Deus está dizendo aqui, observe, porque os egípcios que vocês veem hoje, isso, as palavras de Moshe, ele diz, parem, se aquietem e vejam a salvação, Yeshuat Adonai, a salvação de Adonai, que vocês verão hoje, e nunca mais vocês verão aqueles que os oprimiam. Aqui é por isso que surge aquele termo, divisor de águas, né? Ali houve um divisor de águas. Ali quando Deus abre, e o texto diz que haviam duas colunas, uma para iluminar de dia e outra para iluminar de noite. No momento que o faraó está indo em direção ao povo, quando eles estão lá em Pi-Hahirote, acampados, aguardando a chegada do faraó, ali nós temos, na verdade, uma armadilha para que Deus pudesse pegar não só o faraó, não só o exército, mas toda a nação, aquele império da época, né? Era como se fosse os Estados Unidos de hoje. Deus estava pondo fim a um império. Talvez tenham ficado remanescentes no Egito, claro que ficaram, porque nós vemos que Alexandre foi lá, construiu a cidade de Alexandria, ainda existiam egípcios naquela época. Porém, não mais como um império da época da escravidão do povo de Israel. E nós vamos observando que a coluna ficava durante o dia, era uma coluna que trazia sombra para o povo e conduzia o povo durante o dia, e tinha uma coluna que era à noite, que era como de fogo. Então isso permitia que o povo conseguisse viajar durante o dia, durante a noite, a todo vapor. Porém, mesmo assim, o povo acampou. Por quê? Porque era um propósito do Eterno, de atrair o inimigo para uma armadilha perfeita. E o que é que acontece? Quando eles estão ali agora caminhando e murmuraram e disseram, nós vamos morrer. Aí o Moshe diz, se aquietem. Aí nós entramos na aliada de número 13 que diz, então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, ou seja, fortalecerei o coração deles para que eles cegamente, não calculando os riscos daquela aventura, daquela empreitada, adentrando o mar adentro, eles vão perseguir o povo. Veja como Deus fortalece o coração do povo para o bem, porém, fortalece o coração do Egito para o mal. Assim é a diferença aquele onde prevalece a Yetzer Hatov, daquele que prevalece a Yetzer Hará. Aquele onde a Yetzer Hatov, a boa intenção, prevalece, o coração sempre vai estar fortalecido para o bem, em fazer mitzvah, cumprindo mitzvah, aliás, fazendo boas ações, tzedakah. Sempre nós vamos estar fortalecidos em fazer coisas boas. Porém, aquele que está com a Yetzer Hará lá em cima, né, aquele que está com o nível espiritual baixo, a conexão dele com a Kadosh Baruch Hu é pouca. Aquele que tem se dedicado menos a estar em contato com Deus, ele vai ter sempre uma kavaná sempre negativa, sempre vai ter uma Yetzer Hará forte, sempre ele vai estar fortalecido em fazer coisas erradas e fortalecido em meter os pés pelas mãos, que era o que fez o faraó. Quando nós não estamos em conexão com Hashem, nós sempre metemos os pés pelas mãos
Sempre estamos fortes em fazer coisas erradas, em fazer atrapalhada. E é isso que nós podemos ver na figura do faraó, na figura do povo que estava com o faraó, que tinham o mesmo pensamento, que tinham as mesmas atitudes. Continuando. Endureceu o coração dos egípcios, veja só, dos egípcios, ele não está nem falando só do faraó, endureceu o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e glorificar-me-ei em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em faraó. Faraó agora ficou como um instrumento na mão de Deus para a glória de Hashem. Observe que tanto as coisas ruins como as coisas boas, os bons e os maus servem para a glória de Deus. Melhor é para nós sermos uma coisa boa na mão de Deus. Porém, até as coisas ruins, de alguma forma Deus pega e cria uma situação, cria um cenário onde o Eterno vai ser glorificado, que foi o que aconteceu agora com o faraó. E quando nós percebemos quando o povo sai, atravessaram a pé seco, e em alguns comentários nós vamos observar que se diz que haviam 12 caminhos, se abriram 12 caminhos, mas isso é Midrash. Se abriram 12 caminhos, um para cada tribo, e cada tribo podia se ver através do caminho, porque eram como se fossem paredes de vidro, como se o mar se abrisse, se transformasse em paredes ali, e eles poderiam ver, cada tribo podia se ver. É uma figura hoje, inclusive, porque existem vários segmentos do judaísmo, existe o Rabat, Askenazim, Faradita, todos esses segmentos, cada um com seus costumes, cada um com a sua forma de cantar, porém todos podem se ver e respeitar uns aos outros e entender que todos fazem parte do povo de Israel. Mas isso é um midrash que nós estamos falando. A Torá não fala sobre 12 caminhos. Porém, nós sabemos que o povo atravessou a pé enxuto, e quando Faraó e todo o seu império chega no meio do caminho, que o povo já havia atravessado, eles se desesperaram. Por quê? Porque agora tudo estava dando errado, tinha a roda soltando, tinha a roda prendendo no barro, e tudo estava dando errado para eles, e eles entenderam e se alvoroçaram, porque entenderam que era obra de Hashem. Era Deus quem estava fazendo aquilo. E eles agora estavam no meio do caminho, e alguns comentários vão dizer que uns tentavam dar meia volta, e quando davam meia volta, batiam de frente com os que estavam vindo, e foi um desastre. E ali agora, quando atravessaram, Moshe ele toca nas águas, e aí o mar se fecha e engole todo aquele império do faraó. E ali foi dado fim a todo aquele império do faraó. E nós percebemos depois disso, agora na aliá de número 4, que está no Passuco 26, que diz o seguinte: E nisso o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar se tornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro deles, e assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, e que atrás deles haviam entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas foram-lhes igual muros à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moshe, seu servo.
A última imagem que o povo de Deus teve dos egípcios não foi mais a imagem dos opressores, mas a imagem daqueles que oprimiram o povo de Israel e foram castigados pelo Deus de Israel. Essa foi a última imagem que eles tiveram dos egípcios. Porém, depois de todo esse acontecimento, o povo cantou no capítulo 15, que a gente conhece como Shirat Hayam, né? Inclusive, no Sidur, nós temos uma introdução, Shirat Hayam, que diz Micha Mocha, Bailim Adonai, Micha Mocha Nadar Bakodesh, Torah Tehilot Osef Ele. Todas as vezes que nós fazemos o Shaharit pela manhã, nós fazemos essa citação, que é um texto que está lá no Perek número 15, que nós chamamos de Shirat Hayam, significa canção do mar. Porém, quando o povo cantou no capítulo 15, após isso, dá um relato também na Torá de que as mulheres também cantaram ao Senhor por esse acontecimento. E os sábios deliberam sobre esse assunto e dizem que o mérito das mulheres foram maior do que os méritos dos homens, porque nós vamos observar que a Miriam, ela puxa, né, ela promove aquela canção ali com as mulheres, e elas estavam munidas agora de instrumentos, né? Coisa que não relata sobre os homens com instrumentos. Só que mais do que isso, né, os sábios dizem que as mulheres jubilaram muito mais, por quê? Porque elas sofreram com a morte das crianças, dos meninos que eram lançados no Nilos, e elas sofreram com muito mais do que os homens, com toda aquela situação de escravidão do povo, e elas tiveram um júbilo maior do que os homens. Mas o que eu acho mais interessante nessa paraxá, meus queridos, é que toda essa paraxá, ela tem como expectativa maior o momento da abertura do mar. A abertura do mar, se nós trouxermos de um lado mais prático, nós vamos enxergar como na nossa própria vida algo que foi muito marcante, que foi uma divisão de águas, foi um divisor de águas na nossa vida. Seja o casamento, seja o nascimento de um filho, seja o momento que você conheceu o judaísmo. Algo que marcou, algo que te trouxe um novo momento. Aquilo para o povo de Israel trouxe muitos desafios. Nós vamos ver que o povo também nessa paraxá vai falar sobre o povo teve fome, o povo teve sede. Deus manda codornizes, Deus manda água, Deus manda o man. Diz também o Midrash que o man, você pensava no gosto de algo e aquela coisa passava a ter o mesmo sabor daquilo que você pensou. Mas é o Midrash também. É interessante também nós salientarmos que no sétimo dia não se colhia o man. É uma simbologia que nós temos no Shabat, quando nós vamos abrir o Shabat, que nós temos duas halot, os dois pães trançados. Aquelas duas halot representam que no sexto dia, como foi dito aqui nessa paraxá, que nós pegamos a porção dobrada para que ninguém pegue no sétimo dia. No sétimo dia nós temos duas halot, e no sétimo dia nós vamos comer ainda dessas duas halot. É um símbolo do pão que veio do céu. Hoje nós fazemos a bênção da halá, que é Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz, que tira o pão da terra. Mas antes ela é dito min hashamayim, que tira o pão dos céus. Então, hoje nós temos essa simbologia através das halot. Toda vez que nós vamos comer, no Shabat, a halá, nós lembramos que no sexto dia, quando o povo saiu, Deus fez o milagre do man, e ali, no sexto dia, ele pegava a porção dobrada
para que não tivesse que pegar no sétimo, e no sétimo dia não caía o maná. No sétimo dia não tinha como colher do maná. Mas enfim, o recado maior dessa paraxá para nós é que como o povo foi liberto, quando Moshe diz, e vocês nunca mais verão esse povo que ofendeu vocês, que afligiu vocês, que trouxe sofrimento, é como o povo que saiu também livre do holocausto. E hoje a frase que é dita no memorial do holocausto é holocausto nunca mais. Eles diziam, nunca mais vocês verão os egípcios. Essa palavra nunca mais é muito forte. Holocausto nunca mais. Do mesmo jeito que o povo olhava para aqueles egípcios mortos na beira da praia, e eles olhavam como quem dizia, sofrimento nunca mais, cansaço nunca mais, fome nunca mais, humilhação nunca mais. Quando nós nos libertamos das prisões desse mundo, sejam elas qual forem, seja lá qual for o faraó, nós temos que proclamar e dizer, nunca mais. Que nós nunca mais venhamos nos curvar perante aquilo que nos aprisionava. Perante, seja o que for, pornografia, adultério, materialismo. Não importa qual era o seu faraó, não importa. Ali Deus coloca o povo na porta, ali na boca da liberdade, né? Pi Airot. E ali Deus está dizendo, ali é o momento de vocês atravessarem, a partir de agora a vida de vocês será outra. É nisso que nós temos que pensar. O judaísmo na nossa vida, muitas vezes, para quem não nasceu num lar judaico, é esse divisor de águas. É esse mar que se abre, mas que quando nós atravessarmos, nós olhemos para o nosso inimigo, aquilo que nos aprisionava, como algo que morreu e que nunca mais virá à existência. Com isso, eu agradeço a presença de todos vocês. Baruch Hashem, desde já um Shabbat Shalom, mais uma vez, e uma boa semana. Como nós dizemos na Havdalah, Shavua Tov.